Muy buenos días a todos los presentes Muito bom y dia a también todos los os que nos están viendo a presentes través del satélite e também Amazonas, os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países e en também Monterrey, Nuevo León, México, donde se lá em encuentra Monterrey, Nuevo León, México, onde el se misionero encontra Miguel Bermúdez Marín, o missionário Miguel Bermudes Marim todos los e que nos visitan por todos os que nos visitam pela primeira vez los que ya han e venido, também os que já sean vieram. bienvenidos como nuestra hermana Sejam Paula muito y su bem-vindos hijo como de nossa Brasil, irmã que Paula e seu filho venido por primera do vez, Brasil que vieram y pela primeira todos los vez que e nos visitan sean muy todos os que bienvenidos. nos visitam sejam todos muito bem-vindos. Para esta ocasión Para esta ocasião, tenemos el tema, el misterio del temos o tema cumplimiento o mistério de do la cumprimento segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Más O importante tema mais importante de este tiempo final. deste porque es tempo la final. única esperanza Porque é a única para la esperança humanidad. para a humanidade. Lo dijo Como en el nos mensaje, disse la segunda venida de Cristo, na el mensagem, Branham, a segunda vinda de Cristo, nosso irmão Branham, que é ese evento de la esse segunda venida evento del Señor. da segunda vinda do Estaremos Senhor. viendo esse tema que foi predicado E estaremos por vendo nosso esse tema apreciado hermano que foi pregado pelo nosso apreciado irmão e amigo William Souto Santiago ali em 25 de janeiro de 1998 em Porto Príncipe, Haiti. Ele usou a escritura de Mateus 24, do 1 ao 3, e também do capítulo 24, do versículo 30 ao 31. Vamos passar ao capítulo 10 do livro aos Hebreus, capítulo 9, capítulo 9, 26 del libro versículo de los 26 do livro aos Hebreus. Hebreos 9, 26 dice: Hebreus 9, 26 diz: De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Desenha uma estrela de Davi aí e escreve São João 1, versículo 29. E da maneira que está estabelecido para os homens que... E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E escreve Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11 e 19, do 11 ao 21. E desenha uma estrela de Davi aí. E 1 de Pedro 4, 13. E 1 de Pedro 4, 13. Capítulo 1 del 16 e 1, 18. capítulo 1 do 16 ao 18. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Podem sentar, por favor. Nos dice en el mensaje la edad de la piedra angular. Nos diz na mensagem a era da pedra angular na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado aqui em Caiei em 6 de janeiro de 2013, nos diz
e para a obra que o Senhor fará em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tem que ter o nome que corresponde, o qual traz escrito em sua coxa, e do qual diz o Senhor que escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o seu nome novo. Que nome há mais importante para a cidade de Deus do que o nome de Deus? Não há outro nome. Assim que, mais adiante, algum dia, será aberto o mistério do nome com o qual vem o Senhor em sua segunda vinda. Com o nome Jesus, os judeus não receberam. Com o nome novo, sim, vão receber. Tão simples assim. E não somente eles, mas que também nós. Mas isso está revelado em algum momento na terceira etapa, onde os trovões vão revelar esse mistério e vão nos dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como o nome da sua primeira vinda nos dá a fé para obter o perdão dos nossos pecados e ser limpos com seu sangue e ser restaurados à vida eterna, e assim obter a parte espiritual, a redenção espiritual, e depois, para a redenção física, que será a nossa transformação, vai estar o mistério do nome novo do Senhor revelado por meio dos 7 trovões, para nos dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No livro dos selos, na página 482, na página 482 nos diz: então encontramos que nos foi aberto o sexto selo e o vemos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões? Porque tem que vir. E encontramos que Cristo Cordeiro tomou o livro em sua mão e abriu o sétimo selo. Mas é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Também não conheceriam nada sobre este mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. Que duas coisas estão unidas? O sétimo selo e os 7 trovões. Disso já temos conhecimento, porque o demais nos foi aberto, mas isso não. Mas sentado lá no quarto, vi isso se abrir e mostrar estes 7 trovões. Agora não mais. Até aí podemos chegar. E ele escreve neste livro, WMB, ou seja, William Marion Branham viu o 7º selo se abrir. E há outros escritos que ele fez no outro livro, mas estamos agora neste. E na página 467, na metade da página, recordem, Satanás tentará personificar. Ele tratará de copiar tudo que a igreja faz. Assim operou no passado, pois o vemos claramente no Anticristo. Mas esta é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Sobre isso não haverá copiadores. E assim será porque ele não sabe, nem há maneira que chegue a conhecer. Essa é a terceira etapa. E ele não sabe nada quanto a isso, não entende. Mas há um segredo
sobre isso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes, por mais anos que viva, depois de ter visto. Vem que ele viu? Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito. Tenho escrito aqui que quando isso acontecer, vocês pudessem ver meu caderno. Para, não prossigas. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Dessas coisas foi que o reverendo William Branham falou nas mensagens que ele pregou em diferentes ocasiões, onde ele tocou o tema do nome novo do Senhor. É importante conhecer estas coisas, as quais, na terceira etapa, em seu cumprimento, qual o reverendo William Branham disse que será em uma grande carpa catedral. Quando estivermos vendo o cumprimento dessa visão, coloquemos nossa vista em seu cumprimento e nosso ouvido e coração no que estará sendo falado, sendo pregado, sendo revelado para o povo. Ele já nos disse a forma em que o povo de Deus tem que estar quando estiver se cumprindo tudo que foi profetizado pelo reverendo William Branham em uma grande carpa catedral, e vai haver pregação e inúmeras coisas, e que tudo ia começar de uma forma progressiva, mas a maneira em que Deus o iria cumprir era uma maneira tão simples, e tão simples que, se não vigiássemos, iria passar despercebido o que Deus estaria cumprindo. E chegaria um momento em que quem não estava atento na expectativa iria dizer: mas não se supõe que vinha o rapto? E isso já veio, já passou. Mas o que aconteceu com que se prometeu que ia haver pregação e ia ter a fé de rapto? Pois você lembra aquelas atividades? Você lembra quando estava se falando de tudo isso? Sim, eu lembro. Onde você estava? Onde estava teu coração quando isso estava ocorrendo? Vejam as coisas que o irmão Branham falou na página 7 ou 17 dos selos, quando diz que Deus opera de uma maneira simples. Página 17, onde diz, vejam, muitos passam despercebido pela razão da maneira em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como disse muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. Assim é. Olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham à frente e veem o grande que vem. E em 9 de 10 casos, as coisas já estão cumprindo, as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem. E assim é, neste tempo final, como aconteceu em sua primeira vinda. Agora vejam na página 97 do livro de citações, no parágrafo 838,
de la página 97 dice: Da página 97 diz: y todos ustedes están conscientes y saben que hay algo misterioso e sucediendo. todos vocês são conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. E está acontecendo e eu sei o que é agora. Eu não estou dizendo isso. Es solo la gracia de Dios la que me deja saber É lo que somente a es. graça de Deus a que me deixa saber o que é. Recuerden que él Recordem ya que había ele visto algo, Dios le había mostrado, já tinha visto algo, Deus tinha mostrado, fue ya, luego del sexto porque sello, isso esto foi fue já, en preguntas y respuestas. depois do sexto selo, isso já foi em perguntas e respostas. Es algo que es tremendo y É algo que é tremendo ido ahora mismo y no hay e forma está en el mundo para que usted lo vea, lo vean. agora foi e não há nenhuma maneira de que vocês vejam, mas Sé lo que es. com esta Bíblia nas minhas mãos eu sei o que é. Así que solo no traten de Lhes poner foi ninguna dito antes interpretación, assim que sino solo não créanme coloque nenhuma como su hermano. interpretação, mas somente creiam em mim como seu irmão. Vem? Estamos vivendo em uma hora grande. Vem? A cada vez que tenta fazê-lo, você fez isso, vem? Assim que só não trate de fazer nenhuma interpretação. E especialmente nessa noite, quando esse selo vier diante de você e escreve a segunda vinda do Senhor, é igual. Sétimo selo. Quando esse selo vier diante de você, vem? Somente não trate de interpretá-lo. Se pode entendê-lo, e este é essa terceira etapa. E ele escreve, não há forma de vê-lo, não há forma de ver o sétimo selo, mas verá diante de você. E embaixo escreve também, o sétimo selo é a terceira etapa. Continua dizendo nosso irmão William, no livro dos selos, página 128 dessa versão em espanhol diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa fé, essa grande fé de translação. Diz o irmão William, ou seja, que se necessita fé para ser transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E essa fé, os 7 trovões de Apocalipse a produzirão, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Apocalipse capítulo 10, o anjo forte que desce do céu. Na página 131 do livro dos selos diz, no princípio, em espanhol, e cita, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, e então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído, e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério, ele vem cavalgando, ou seja, Apocalipse 19, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja, vocês sabem isso, tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E aí cita Apocalipse 19, o qual está aqui escrito. E vamos ver sobre que viene essa palavra. E vamos ver sobre o que vem essa palavra de Apocalipse 19, que diz que vem sobre um cavalo branco. Mas vejam a palavra, é a arca. E o irmão Branham nos diz, nessa mensagem, tratando de fazer serviço a Deus, na página 78, diz, notem, por fazer isto, ele causou a morte de um homem sincero,
colocando sua mão sobre a arca quando ele não deveria fazê-lo. Isso foi quando ia cair. Os bois tropeçaram e Uzias estendeu a mão para tentar de que não caísse. Causou a morte a um homem sincero, colocando sua mão sobre a arca quando ele não deveria fazer. E escreve a arca, e também escreve a vinda da arca, é igual à segunda vinda de Cristo à sua igreja. Um grande homem sincero, pensando que a unção e tudo estivesse correto, mas a arca estava se movendo na forma incorreta. Os bois. A Bíblia dizia, tropeçaram, não os levitas. Ou seja, os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram e o carro estava virando. E um homem sincero, com o coração cheio de amor, colocou a mão sobre a arca para segurá-la. E caiu morto porque ninguém, exceto um levita, podia tocar aquela arca. Vem como Deus guarda a sua palavra, guarda seu canal, escreve seu profeta. Mantém sua ordem, guarda sua ordem. Uzias foi ferido de lepra. Aí está Davi. Aí está Davi. Causou a morte de um homem e um grande desastre. Estando ungidos com o Espírito, ambos, porém, fora do canal de Deus. Escreve um profeta. Está certo? Ele morreu. Oh, isso deixou Davi aterrorizado até a morte. Se chamou o nome do lugar como leu o irmão Jack. Vem, ele marcou ele ali. Quantas vezes as denominações fizeram o mesmo a crentes sinceros? A Igreja Católica, a Metodista, a Batista, a Igreja de Cristo, até mesmo os pentecostais, causaram muitas mortes espirituais com a mesma coisa. Quando a palavra vem com essas coisas, eles encontraram reticências. E eles não podem ir além, porque isso é o que as suas denominações creem. Veja hoje, as grandes cruzadas, as mesmas coisas. Eles não fazem nada a não ser torná-los 2 vezes mais filhos do inferno, pior do que estavam no princípio. Torna-os mais duros realmente para virem à verdade. Tem um desses grandes avivamentos e todos eles vêm e permanecem por pouco tempo e depois saem e começam novamente no pecado. Ouvem de algum outro avivamento e dizem, eu tive tantas coisas dessa, provei, não há nada aí. Vem? Eles não conhecem o canal, não vem. E no canal coloca o profeta. Continua dizendo o nosso irmão William. Aí podemos ver que há algo grande preparado da parte de Deus para todos os crentes em Cristo, algo tão grande que ficou escrito na palavra de Deus. O que vinha lendo do livro dos selos, da página 131. É importante estarmos preparados com nossas vidas corrigidas diante de Deus, preparados espiritualmente para as bênçãos que Cristo tem para os crentes nele. Assim que há grandes bênçãos para os crentes em Cristo do último dia, e vamos ver a vinda do Senhor no último dia, na etapa que corresponde na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos vê-la com nossos próprios olhos. Ele diz que o sétimo selo virá diante de você.
Diz, vamos vê-la com nossos próprios olhos e vamos conhecer o nome que ele estará usando em sua segunda vinda. Porque a Escritura diz que é um nome que somente ele conhece. Portanto, estamos preparados ou nos preparando para esses grandes eventos, para esses eventos tão grandes do programa divino, de grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo. O reverendo William Branham disse que tudo será em simplicidade. Como foi 2000 anos atrás, mas isso vamos deixar quietinho. Agora vamos ler algo aqui. E agora isso que está quietinho, vamos trazê-lo, porque nesse tempo não era para ser falado, mas agora é o tempo para falar. Tudo o que o povo necessita conhecer para que tenha fé de rapto. Vejam na mensagem o patriarca Abraão. E na mensagem, vamos primeiro na mensagem Almas em Prisão, na página 17. E nos fala ali de como Deus cumpriu a primeira vinda do Senhor. Diz, página 17, embaixo de 18, diz, notem bem que o mesmo sinal espiritual que Jesus fez, o mesmo ocorreu sobre a terra nesses últimos dias. É o mesmo sinal espiritual pelo qual se identificou como Messias, escreve Messias. E o mesmo sinal o identificou hoje. Ele ainda é o Messias. Recordem que Messias é ungido, ou ungido. O mesmo sinal físico apareceu sobre a terra, o qual também apareceu com ele. A mesma coluna de fogo, e escreve pilar de fogo, a mesma coluna de fogo que São Paulo viu, é a mesma, e apareceu com a mesma natureza e fazendo as mesmas coisas. E ali ele escreve, a citação da página 12, cita 12, parágrafo 97, que é o lugar onde, ou um dos lugares onde o irmão Branham relata a visão da carpa, e ali ele viu a coluna de fogo operar no meio do povo. E ele escreve essa citação ali. Jesus manifestou que ele não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. E o Pai é o Espírito Santo. Todos sabemos isso. Somente há um ofício de Deus. Se não é assim, então, qual dos dois é o Pai do Senhor Jesus Cristo? Qual dos dois é o Pai do Senhor Jesus Cristo? Em forma de pergunta. Jesus disse que Deus era seu Pai. E aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo o gerou. Agora, não podemos apresentá-lo como filho ilegítimo. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Também Jesus foi Deus. Por isso, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três ofícios de um só Deus. Ou melhor dito, são três atributos do mesmo Deus. Você é parte de Deus e eu sou parte de Deus. Mas eu não sou o tudo de Deus, nem você é. Vê você? Mas é o atributo de Deus sobre nós, como filhos adotados por Jesus Cristo, o qual o próprio Deus se tornou carne para morrer por nós. Agora, o Espírito Santo sempre lhe mostrava as coisas futuras e ele nunca estava equivocado.
sempre era perfeito, correto? Ele mesmo não levou honras ou crédito, mas deu toda a honra a Deus. Disse: o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir o Pai fazendo assim. O Espírito Santo era seu Pai, correto? Em Mateus 1:20 a Bíblia diz: e pensando ele nisto, e aí ele volta a escrever a citação da página 12, parágrafo 97. E pensando ele nisso, eis o anjo do Senhor aparece em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele escreve: o anjo do pacto, o Espírito Santo, o Pai de Jesus. E aí o irmão Branham diz: então o Espírito Santo foi seu Pai. E o Espírito Santo mostrava a Jesus as coisas por vir. E ele era o profeta Deus. Porque a palavra do Senhor unicamente vem ao profeta. E vemos como a palavra veio em forma menor. Porque os profetas escreveram o que o Senhor lhes dizia. Mas ele não escreveu nada. Porque era a própria palavra. Ele era a palavra. Vejam, de Jesus não escreveu nada. Porque se ele mesmo era a palavra, dele mesmo falaram os profetas. Na mensagem, a palavra falada na semente original, a que foi pregada pela manhã, na página 21, embaixo e 22 em cima diz: hibridação primeiro causou no Éden. Começou em Gênesis, isso é o princípio. E isso termina aqui em Apocalipse. Essa é a segunda vinda de Cristo. Agora recorde corretamente, isso é porque cada geração tem seu próprio avivamento. Ele escreve a segunda vinda de Cristo, ela recebe uma oportunidade na palavra, e então eles a tornam híbrida ao invés de recebê-la. Eles vão a alguma outra parte. Minha missão, e eu creio que Deus me chamou para reticências. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu disse que eu faria. Vem e dizer ao mundo: minha missão à Terra, eu creio, é o quê? É para precursar a palavra que vem, a vinda da palavra, qual é Cristo. E Cristo nele tem um milênio e tem toda coisa ali, porque Ele é a palavra. E escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, 10, do 1 ao 11 e 11, do 3 ao 7. Continua dizendo aqui nessa mensagem: almas em prisão, diz. Notem também que foi o mesmo Espírito Santo que viveu nele. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, porque eu estarei convosco e até em vós, até o fim do mundo. Também disse: eu virei para vós. Esse eu era o Pai que estava nele, o qual virá a vós. E disse: quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele revelará essas coisas que vos tem ensinado e vos mostrará coisas por vir. Aí o tem. E na mensagem, o patriarca Abraão, na página 3, nos diz: Abraão, não sendo desobediente a Deus,
pegou o rapazinho e nessa manhã disse aos servos: esperem aqui com as mulas, e o filho e eu iremos lá para adorarmos, e eu e ele voltaremos. Oh, como é que ele vai fazer? Quando ele sobe ao topo da montanha para tirar a vida do seu próprio filho, e assim, mesmo assim diz: o filho, o rapaz e eu voltaremos. Que homem de fé! Sabendo que Deus disse que sacrificasse seu filho, seu único filho, o promete depois, diz que o sacrifique. Agora ele diz que regressaremos. Ou seja, ele estava seguro que o mesmo que o deu e agora o pede, iria dá-lo novamente. Deus estava provando a fé ali de Abraão. Ele sabia que algo tinha que acontecer. E ele não sabia exatamente como Deus ia fazer aquilo. Essa não era a sua questão. Ele sabia que Deus prometeu. E isso é tudo o que nos interessa saber. Deus prometeu. Como vai acontecer? Não posso dizer. Mas Deus disse que sim. Ele enviará Jesus Cristo pela segunda vez. Ele virá em forma física. Ele reclamará os seus. Haverá 1000 anos, um reino milenar sobre essa terra com ele, com os redimidos. É isso que ele prometeu. E nós estamos esperando que chegue. Que essa hora chegue. E ele escreve na frente: a segunda vinda de Jesus Cristo em forma física. Agora vejam, no livro de Citações, neste que é um dos primeiros, que foi a primeira versão que tinham tirado, que tinham feito primeiro. Na página 274, vamos aqui a este outro, que é o que vocês também têm. Esse está na página 134. Del párrafo 1198. No parágrafo 1198. Vamos ver aqui. Este não tem número. É o parágrafo. Página 135, párrafo 1199. Página 135, parágrafo 1199. Vejam, diz: naquele dia o Filho do Homem será revelado, que para juntar a igreja à cabeça, unir o matrimônio, desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular e as eras, o matrimônio da noiva. O chamado do noivo virá aqui, por isso, quando o Filho do Homem descerá e virá em carne humana para unir os dois juntos. E neste ele escreve: Jesus Cristo descerá em carne humana. Boda, rapto, cena, também escreve ali. Boda, rapto, ceia, também escreve ali. E para fazer isso, tomará a manifestação do revelar do Filho do Homem. Da revelação do Filho do Homem, não o clérigo. Veja o que eu quero dizer? Vejam, é o Filho do Homem. Jesus Cristo descerá em carne humana entre nós
e fará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como um. A noiva, reticências. E então ela irá ao lar, à ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Vem, vamos à ceia das bodas, não ao casamento. Sentir sua carne, mesmo a carne, de toda a carne dos homens poderosos, porque chegou as bodas do Cordeiro. Mas o rapto é que subimos à ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se convertem, se tornam a ser um. E então o que faz? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se convertem em um. E aí, as Escrituras e o que escreve, já tínhamos lido nesses dias. Agora vejam. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, mas que foi pregada à tarde. Vejam aqui também o que nos diz. Na página 59 e 60 diz, Jesus disse aos fariseus, Jesus disse aos fariseus reticências. Então, fala aos fariseus, nós sabemos que tu és nascido em fornicação. Ele disse, qual de vocês podem me condenar de pecado? Me deixe mostrar a palavra de Deus e ver se vocês creem. Ver se Deus vindica isso em vocês. E me deixem falar de mim mesmo. Se eu falo de mim mesmo, eu sou um mentiroso. Mas se eu falo de Deus, e Deus fala através de mim pela sua palavra, então isso é a verdade. Então, quem crê na palavra de Deus? Eu ou vocês? Aham. Eles a tiveram. E coloca uma estrela de Davi. Jesus disse, quem recebe, quem o enviou, a mim me recebe. A mim recebe. E agora, esses que ele envia, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Desejaríamos ter tempo para ficarmos nisso. Você somente pode servir a Deus. Você somente pode servir a Deus. E como você faz, e reticências. Creia nos servos que Deus envia. Você somente pode servir Deus na terra, vem, quando os servos de Deus, ele escreve os mensageiros, escreve os 8 mensageiros, quando os servos de Deus, que foram enviados à terra por inspiração divina, interpretam a palavra de Deus a você. E ele escreve, você pode servir a Deus somente quando reticências. E desenha uma estrela de Davi. Você crê nisso? Você quer anotar algumas escrituras disso? 1 Coríntios 14, 16, Paulo disse, sigam-me como eu sigo a Cristo. Também 1 Coríntios 11, 1, Lucas 10, 16, veja o que ele disse, o que Jesus disse ali. Lucas 10, 16, creio que estamos bem perto disso aqui. Vamos ver o que isso diz. Uma vez aqui, Lucas 10, 16, enquanto eles estavam anotando o resto delas, agora, isso é 1 Coríntios 14, 16, também 11, 1 e Lucas 10, 16. Agora vamos ler. Estou chegando a Lucas 10, 16, aqui justamente para ler, enquanto todos vocês estão buscando outro agora, somente por um momento. Correto, aqui estamos. E aí cita a Escritura, quem vos ouve a mim, ou a mim me ouve, quem vos rejeita, a mim me rejeita, quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso prova que Deus fala a sua mensagem através dos seus servos. Sempre o fez. Isso é correto. Desenha uma estrela de Davi. Agora, o poder da igreja crente, Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Você crê nisso? Então, e se Ele estiver em você?
Cristo tem todo o poder? Mateus 28, 18. E desenha outra estrela de Davi ali. Ele é a semente palavra em seu corpo. E ele, em nós, se torna a palavra semente em nós. Tudo que Deus era, Ele o derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja. Isso é o poder. Agora vigie. Recorde a lei da reprodução de Deus. Agora lembre, segundo a sua espécie. Está isso correto? A semente de Cristo, a palavra, tem que vir através do seu corpo. E ele escreve a segunda vinda em cima da palavra e em cima do seu corpo. Escreve a noiva. E escreve a vinda da palavra através do seu corpo. E desenha uma estrela de Davi ali. Oh, estão se casando? Correto. Estão se cansando? Correto. Somente um minuto agora. Vamos apenas ficar quietos e orar. Eu quero fazer isso muito bem. Eu quero que isso penetre. A semente de Cristo deve vir através do seu corpo. Não através de uma denominação, mas através de uma semente da palavra nascida de novo. Deve vir através disso. E ele escreve ali a segunda vinda do Senhor através de um nascido de novo. E passamos à página 63 deste mesmo livro, dessa mesma mensagem, a palavra falar da semente original. PM, ou seja, foi à tarde, diz, página 63. Correto. Agora aqui está o que estou tentando dizer a vocês. A lei da reprodução produz segundo o seu gênero, Gênesis 1:11. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva vem à pedra angular. Será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproximam à grande pedra angular. Eles serão tão parecidos a Ele, que até serão em sua própria imagem, para poderem se unirem a Ele. Eles serão um. Eles serão a mesma manifestação da palavra do Deus vivente. As denominações nunca podem produzir isto. E ele escreve, a noiva vem à pedra angular. E desenha uma estrela de Davi. Eles produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra e produzirão um produto híbrido. O primeiro filho foi a semente palavra de Deus. A ele foi dada uma noiva. E somente estou repassando o Espírito. E estava tomando o que disse, vem, uma noiva produz para produzir a si mesmo. E ele escreve a vinda do Senhor. Ela caiu. Ou seja, Eva. Agora vejam que Eva. Vamos ver se nessa mensagem onde diz que Eva, através dela, se não tivesse caído, iria produzir, ou seja, através dela iria vir Jesus. Vamos ver se está mais adiante aqui. Diz, continua dizendo aqui, uma noiva produzir a si mesma, a vinda do Senhor. Ela caiu. Vejam, para isso foi dada a noiva para produzi-lo a si mesmo novamente, outro filho de Deus. Mas ela caiu por hibridação, veja, produzir a si mesmo. Ela caiu, causando-lhe a morte. O segundo filho, uma semente palavra falada de Deus, foi dado uma noiva igual a Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela também já tinha caído, porque ela foi colocada em um livre-arbítrio, tal como foi colocada a esposa de Adão, para crer na palavra de Deus e viver ou duvidá-la e morrer.
E ela o fez. Então, do pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem da sua palavra. E através deles e por eles será cumprido tudo que foi prometido pela sua palavra na Virgem, que não conhece credos ou dogmas feitos pelo homem. A palavra da promessa em si mesmo, como foi em Maria, o próprio Deus manifestado. Ele atuará por sua própria palavra da promessa, Ele escreve a segunda vinda, para cumprir tudo que foi escrito sobre ele. Vejam mesmo que lemos, onde dizia ali na mensagem o patriarca Abraão, que Jesus não escreveu nada, mas que veio cumprir o que foi falado dele. Ou seja, foi dito dele. Almas em prisão, página 17. E diz que assim será em sua segunda vinda, como ele fez quando veio do ventre da Virgem, tipo do ventre do Espírito agora. Assim a Virgem fará agora, aceitando sua palavra. Seja feito em mim como tu disseste. Mesmo que isso tenha sido dito por um anjo enquanto ainda era a palavra escrita. Isaías 9:6. Eles o amarão sua vinda, e terão seus potenciais, porque ele é sua cabeça, e eles são seus súditos, sujeitos à sua cabeça. A liderança de Cristo. E ele escreve ali, a Virgem conceberá. Maria é igual à noiva, o esposo é igual. A palavra no quarto Elias, o filho é igual à palavra no quinto Elias e segundo Moisés. Agora, sigue dizendo. Agora continua dizendo. Vamos ver se é neste. É no da manhã. Dessa mensagem, a palavra falar da semente original, aqui o que tinha dito. Página 27 diz. Assim, vê você o que eu quero dizer? Esse é o gene que vem da semente. Ele é a palavra de Deus tornada perfeitamente manifesta. É a razão que nele era que essa era a coisa que era corretamente. O filho do primeiro Adão, que foi o filho prometido através de Adão, continuou na raça humana. E Eva o tornou híbrido através da serpente e produziu uma geração de filhos bastardos nascidos para a morte, sem vida. Jesus veio e era essa semente. Ele provou. Tudo que Adão perdeu, Jesus era. Vem? Ele é correto. Eva teria finalmente produzido esse filho, mas ela o tornou híbrido. Trouxe a serpente escutando por sabedoria, entendimento e conhecimento. E desenha uma estrelinha de Davi e escreve, Eva teria produzido a Cristo. Mas vejam agora a Eva, que é representada em Maria, nos disse ali que é a que vai produzir Cristo
em sua segunda Sigue vinda. diciendo aquí, Continua dizendo aqui. y también acá vamos a ir al libro de los sellos, Também aqui vamos ir ao livro dos selos, 483, na página 483, 482 abajo, 482 embaixo. dice, está hablando de Israel en Diz, su propia patria, pero notaron que él no está habla falando nada de Israel la em sua revelación própria de este pátria. séptimo sello. Mas notaram Y que ele não también fala acá en nada da revelação deste Apocalipsis, sétimo selo. E en também la aqui em apertura de los Apocalipse, sellos, también na lo abertura omitió. dos selos, Vemos, também pues, o omitiu. que es un misterio por completo, Vemos, pois, y la que é um hora mistério todavía por no ha llegado completo. para que se E diera a a conocer hora este ainda não misterio. chegou para que Hemos se llegado hasta revelasse aquí, esse y mistério. lo demás Chegamos nos até será aqui dado allí e o en el demais tiempo, nos cuando aparezca será Jesús dado ali no nuevamente tempo, sobre la tierra, quando aparecer para Jesus llevar a su novia, novamente o sobre a lo que terra, llegue a suceder para levar a sua en ese noiva tiempo. ou o que chegue a Y acontecer en este nesse dibuja una tempo. piedrita angular y escribe E la neste aparición, desenho, uma pedrinha angular la escreve venida. a aparição, a vinda. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, en donde nos quedamos, Continua dizendo aqui nosso irmão William onde paramos, de este mensaje, la edad de la desta piedra mensagem, angular en la iglesia del Señor Jesucristo. a era da pedra Dice, angular na igreja do Senhor Jesus Cristo recuerden que diz, Cristo viene 3 veces. recordem que Cristo Su vem primera venida, 3 2000 años vezes. atrás. Sua primeira Su vinda 2000 segunda anos venida atrás. a su iglesia, Sua segunda lo cual vinda será à un sua igreja, secreto y en o qual secreto. será um segredo Y e la venida, em segredo. que sería la tercera, después E a de la gran vinda, tribulación, que seria a terceira, para el depois da grande establecimiento tribulação, del reino mesiánico, para o en estabelecimento donde do él viene reino con su messiânico, iglesia, onde con esse ele exército vem que viene com él sua en igreja, caballos blancos de com esse Apocalipse, exército capítulo que vem com 19. ele em cavalos brancos de quarta, Apocalipse, que hemos capítulo leído, 19. que es, E a quarta que después lemos, del milenio, que é porque seremos depois do milênio, llevados a porque un lugar, seremos mientras la levados a um lugar enquanto estará pasando a por una terra renovación, estará passando por uma renovação. vendremos a habitar E en depois esa nueva ciudad, la nueva viremos Jerusalén, habitar nessa nova cidade, a Nova Jerusalém, saldrá, a surgirá qual desde la tierra, surgirá de unas desde a terra 1500 millas de ancho por unas 1500 de umas alto, o sea, que 1.500 será milhas de cuadrada, largura por y 1.500 milhas de alto, altitude, ou seja, que será quadrada e E aí 1.500 milhas para de estar largura, de por altura toda la e comprimento. E eternidad. aí regressaremos para estar por toda a Sigue eternidade. diciendo, así que hay grandes Continua dizendo assim bendiciones que para los creyentes há en grandes Cristo, bênçãos para y os Dios crentes va em a Cristo, simplificar todo e para Deus los creyentes vai en él, simplificar del día tudo postrero, para os crentes que nele subirán do último dia, a esa etapa que de la edad de subirão la piedra angular. a essa etapa Aí será da era da toda pedra a angular. ação de Aí Deus, será de Cristo, toda a para a ação de bendição Deus, do de cristianismo, Cristo, de para a todos os bênção do creyentes cristianismo, en él, y para a de bendición todos de los os crentes judíos nele, também, e para a para a bênção bendição dos judeus também, de los seres e humanos. para a bênção dos seres humanos. ¿Dónde estará la acción? En Onde estará a la ação? piedra angular arriba. No en la Na séptima pedra etapa. angular em cima. Não na sétima etapa. Ahora vamos a ver en este mensaje fiesta de las trompetas. Agora vamos ver nessa mensagem Festa das la Trombetas, na página Página 50, 50, página 50, dice, oh hermano, diz: mire exactamente ó irmão, para llamar, olhe exatamente todos, para chamar llamarlos fuera de sus todos, denominaciones. chamá-los fora das suas denominações e Agora, tradições. Vemos que a iglesia Agora, de Pentecostés vemos que a igreja está da terminada. era de Pentecoste La novia está terminada. tiene que apartarse A noiva para subir tem que se ahora, separar para subir para que los dos agora, siervos, los dos para siervos que de os Dios, dois servos, en os Apocalipsis, dois servos de los dos Deus, profetas, em Apocalipse, puedan aparecer os dois en profetas la escena possam aparecer para em tocarles cena la séptima trompeta, para tocar darles a a sétima conocer trombeta, al Cristo. revelar o Y escribe Cristo. la gran trompeta es igual, E la escreve a grande séptima trombeta é igual à sétima trombeta. da a conocer la segunda venida de Revela a segunda vinda de Cristo. Cristo. Y en el mensaje
E na mensagem, Revelación capítulo Apocalipse capítulo 4, la parte 3, na parte 3, dice en la página este diz, 65, página 65 y 66 dice, 65 abajo dice, e 66 diz, 65 embaixo diz agora, vigiem. No lado oriental, que tipo de rosto ele viu? Notaram vocês? Era um leão. Leão. Essa era a bandeira. Essa era a bandeira estandarte de Judá. Porque ele é reticências. Jesus saiu da reticências, não é? E ele é o leão da tribo de Judá. Agora, quantos alguma vez viram o zodíaco? Muitos de vocês sabem o que é. As estrelas, vem? Essa foi a primeira Bíblia de Deus. Agora, de onde começa o primeiro número no zodíaco? A primeira figura é a Virgem. Escreve a primeira Bíblia é igual o zodíaco. É isso correto? E qual é a última? Leão. Léo, o leão. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Tudo através dali. Escreve virgem é igual primeira vinda. Leão é igual segunda vinda. Eles têm a de câncer cruzado ou a era cruzada. É justo onde estão os peixes cruzados. Qual é a era do câncer? E vimos através dela. E notem na pirâmide, quando ele a construiu, no tempo de Enoque, cada pedra estava ali. Agora vejam, os peixes cruzados. A era de câncer está colocando ali. Câncer cruzado. Agora vejam. O leão é o leão da tribo de Judá. E se vocês veem uma estrela de Davi, são duas pirâmides cruzadas. E não podem estar essas duas pirâmides separadas. E não podem estar essas duas pirâmides separadas. E notem na pirâmide, quando ele edificou no tempo de Enoque, cada pedra estava ali. Eles podiam medir essas coisas exatamente e predizer as guerras e coisas. Tudo está completo, exceto a pedra de cabeceira. Por quê? Vocês notam no bilhete, na nota de $1, vocês notam na nota de $1, tire e olhe. O topo está tirado dele. Por quê? Nunca foi colocado. Cristo é a pedra de cabeceira de coroa que foi rejeitada. Ele era a pedra de coroa rejeitada. Ele está regressando muito em breve. Observe como essa igreja, longe atrás, na era luterana, bem larga na base, porque a pirâmide vai... Então, se torna uma minoria. Pouquinho mais, mais uma minoria. Pouquinho mais, até que chega ao ponto, depois que deixa a era pentecostal, então, chega ao ponto a cada pedra para encaixar justo dentro, para colocar esse topo ali. Uma igreja que trará Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tão perfeito como pode ser. Agora, ele era o leão da tribo de Judá. E desenha uma pirâmide às eras e escreve a pedra angular, o topo, a de cabeceira, a de coroa.
E no livro de citações, na página 10A, párrafo 103, parágrafo 103 aí, parágrafo está corrido, seria 104. 101 começa eu muitas vezes, 102 você está aqui, 103 quero que vocês captam, e 104 é esse grande príncipe. Mas aqui diz 103 é porque pulou o 102, está duplicado o 102, diz. E este grande príncipe tinha determinado reconstruir a casa do Senhor. E então, quando ele o fez, ele tinha colocado a pedra de fundamento. E como lemos mais adiante, encontramos que Deus disse que Zorobabel colocou o fundamento com suas mãos. Ele também trará a pedra principal. Quero que vocês notem, ele não disse que traria a pedra angular. Ele traria a pedra principal. E nós sabemos que a Escritura diz que Jesus é a pedra angular maior. E ele é a pedra principal também. Agora, se pensássemos por alguns minutos que o mensageiro da sétima igreja era para restaurar a fé dos filhos, a dos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez, sob o poder do Espírito. Não por poder, não por força, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Nos últimos dias, Deus trará a sua igreja, não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. O príncipe Zorobabel, com Josué, era quem deveria trazer a pedra angular. Ele colocou o fundamento em tipo. Ele levou o povo atrás ao fundamento. E escreve as duas oliveiras, Zorobabel e Josué igual Moisés e Elias. E escreve em cima Zacarias 4:11, as duas oliveiras. Continua dizendo o nosso irmão William, portanto, estejamos preparados na era da pedra angular. Pois o que ele disse sobe aqui, porque é uma etapa mais alta que a etapa luterana, que a etapa wesleyana e que a etapa pentecostal. É mais acima, o qual corresponde à era da pedra angular. E o que não entenderem agora, o entenderão depois. Na página 97 deste livro de citações, parágrafo 844, diz: devemos viver em um nível muito mais alto que do cabelo curto e as coisas dessa era. Estamos em algo agora quando Deus está revelando os mistérios escondidos que foram postos no livro desde antes da fundação do mundo. E aqueles que obedeceram nessas coisas pequenas entenderão demais. Se você não obedeceu às coisas pequenas, então essas outras coisas passarão por cima da sua cabeça, tão longe como é o Oriente do Ocidente. O leste escreve primeira vinda e o oeste escreve segunda vinda. Ou seja, leste, traço primeira vinda, oeste, traço segunda vinda. E escreve ali os mistérios no livro dos 7 selos. Os que obedecem às coisas pequenas, reticências, entenderão as grandes. E reticências. Continua dizendo, não se preocupem pelo que não entendem.
Aproveite o que entendem. Creia de todo o coração e mantenha-se firme, servindo ao Senhor, porque nossa redenção está perto. Ou seja, nossa transformação. É importante não tropeçar. Em nenhum momento. O próprio Cristo disse: bem-aventurado quem não encontre tropeço em mim. Muitos tropeçaram com Cristo e em Cristo. E quando ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Muitos dos que seguiam Cristo, até os 70 que ele mandou pregar, tropeçaram. Muitos diziam: como vai nos revelar nos vai dar a comer sua carne? Como? Isso tinha uma explicação. Mas ele não explicou nada. Ele sabia que iam tropeçar. Isso está na página 1094, creio que lemos, onde fala disso. Vamos confirmar. Se na 1094, a 1094 da página 122 e segue na 193. Continua na 193. 122 e 123. Parágrafo 1094. Que diz ali que dizia essas coisas de propósito, diz para diminuir o grupo. Isso tinha uma explicação, mas não explicou nada. Ele sabia que iam tropeçar. Mas a coisa sempre é crer no que o Senhor disse. Mesmo que a pessoa não entenda, entenderá depois. Depois, vem, se entendeu. Ou seja, se entendeu isso, que ele disse que quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. E também se entendeu depois quando ele disse que se visses o Filho descer de onde veio e falando, mas estava na terra, ou seja, mas tudo isso se entendeu. Ou subir de onde veio. Agora vejam, continua dizendo nosso irmão William, agora, nesses dias, começaram a ir os que seguiam Jesus. E quando os seus discípulos disseram a Jesus, se foram, as pessoas se vão. Ficaram somente 12. Jesus disse, vocês também querem ir? Porque Deus não detém ninguém. Os que tropeçam se vão. Eles dizem, dura essa palavra. Quem pode receber? Mas era a verdade o que estava dizendo. Depois iriam entender mais adiante. O que não entende agora, diz Pedro, numa ocasião, entenderá depois. Há coisas que são faladas porque têm que ser faladas. E mais adiante é que poderão entender. Na mensagem que lemos, da semente original, a palavra fala da semente original, na página 28, nos diz, você não pode ser uma semente e não concordar com a palavra, porque a palavra é a semente. E se você é a palavra, como você pode estar em desacordo com ela? Você estaria em desacordo com você mesmo. Você estaria derrotando o seu próprio propósito. Como alguém disse, porque você sempre sai com gente como essa. Bom, se eu não faço, estaria anulando o mesmo propósito para o qual eu fui enviado aqui. Aí tem que haver uma luz. E desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras, escreve, se você é semente, é igual. Você está de acordo com a palavra. E na mensagem, os gêmeos de Deus pregado de 16 de março de 1986, diz, aqui em Porto Rico,
Assim que, isso é o que temos no programa de Deus para este tempo. Estejamos em pé, então, no fim dessa geração, sendo tidos por dignos, porque não será qualquer pessoa, se não diz, os que forem tidos por dignos de evitar essas coisas que virão. Assim que não é assunto nem de quem quer, nem de quem corre. Ou seja, tidos por dignos de escapar dos juízos da grande tribulação. Na mensagem, o selo de Deus, a marca da besta, na página 63, que é da mensagem A Marca da Besta, diz: 61, página 61, diz: E quando Tito chegou, ele cercou a cidade e ali os manteve por uns 2 ou 3 anos, e quando ele o fez, eles comeram a grama, a casca das árvores, e até cozinharam os filhos uns dos outros e comeram. As mães, fervendo seus bebês, e os comeram. Estavam enlouquecidos como selvagens. Então, finalmente, quando ele entrou, ou seja, o general romano Tito, ele entrou no ano 70, mas antes já estava, e isso durou, na história aí, podem buscar. Agora vejam, anos 70, anos 70 mais 1954, que é o tempo que Deus diz nas 70 semanas de Daniel. O mesmo tempo que Deus lida com os gentios. Agora vejam aí algo importante. E aí, há um tempo onde se estaria marcando um evento grande no programa divino. Agora recordem que nas datas sempre dizemos, nos baseamos a fé nas promessas, e quando diz um tempo, há um entrelace e vai se entrelaçando as coisas. É como a grande tribulação. Não é que vai começar aí exatamente um dia e começa, mas que há um entrelace e o tempo correspondente à etapa desse aperto de Jacó chamada a grande tribulação, pois são 3 anos e meio. Mas há um entrelace aí entre uma coisa e outra, ou seja, tudo tem sempre um elo. E assim são nos tempos, mas a pessoa deve estar atenta em tudo isso. Não dizemos que vai ocorrer em tal data, mas no dia onde estamos, desejamos que ocorra a ressurreição, ou seja, sempre em tempo presente. Não olhando, mas em tempo presente. Pedimos sempre que Deus cumpra a promessa no dia em que estamos vivendo. Agora continua dizendo: e por fim, quando entrou, matou todos até que o sangue correu pelos portões da cidade. Um grande Deus, cheio de amor. Sim, está cheio de amor. Mas para ter amor, ele tem que ter juízo para ser justo. E escreve ali o sinal, e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 7, 11 do 15 ao 18 e 6 do 12 ao 17. Isso é o ministério de Moisés e Elias, as 2 oliveiras.
Então, nesta noite, Ele é um Deus misericordioso. Mas, meu amigo, quando você estiver em pé diante do juízo, naquele dia nublado e tenebroso, Ele será um Deus cheio de ira. E escreve juiz. Assim diz a Bíblia. Em sua ira. Eu andava por aqui na costa e havia um canteiro com pedra do estado do Colorado e estava cortando uma pedrinha que desejava levar a minha filha para um colar, uma cruz. E ele me disse, mostre onde deseja que o corte. E era uma pedra clara, mas em uma parte parecia nuvens penduradas. E coloquei nisso a parte superior da cruz. E a mulher me perguntou. E a mulher me perguntou, por que você quer assim? Por que não cortar a cruz desta parte clara? Lhe disse, a cruz não é algo bonito. É um emblema de sofrimento e vergonha. Disse, por quê? Eu disse, essas são as nuvens da ira de Deus. Deus derramou sua ira sobre Cristo, o qual tomou meu lugar no Calvário. Ele morreu sob a ira e os juízos de Deus. Deus derramou sobre ele sua ira mais tremenda. E ele tomou meu lugar. Eu era um pecador. E ele tomou meu lugar. E ele tomou meu lugar. E notei as lágrimas nos olhos da mulher. Lhe disse, nós somos pecadores e não temos nenhuma esperança. Mas Deus conhecia que tínhamos que suportar esses juízos. E Jesus os tomou em nosso lugar. Essas nuvens sobre a cruz são a ira de Deus derramada sobre ele. E ele levou a ira de Deus em seu próprio corpo para que nós fôssemos livres. Oh, que tremenda história! Que verdade! A ira de Deus. E ele escreve ali, na primeira vinda de Cristo, a rocha ferida por Moisés. Ele foi ferido na cruz. O juízo divino caiu sobre ele pelo pecado, pelo nosso pecado. Em sua segunda vinda, o juízo cairá sobre a humanidade pelos seus pecados, porque não os lavaram no sangue de Cristo. Isso é o que vem nos dizendo aqui nosso irmão William nessa mensagem, que sejamos tidos por dignos de evitar essas coisas, ou seja, os juízos divinos, e estar em pé diante do Filho do Homem. Continua dizendo assim que não é assunto nem de quem quer nem de quem corre. Não é assunto de dizer, eu sou muito bom, eu vou estar bem diante de Deus. Não é assunto de dizer, a mim ninguém vai me obrigar a crer nessas coisas. Veja, ninguém te obriga a crer em nada. É assunto de que você seja tido por digno diante de Deus, de evitar os juízos da grande tribulação e estar em pé diante do Filho do Homem, para estar preparado para a transformação do seu corpo e para ver os mortos ressuscitados e depois ser raptados. Assim que não se preocupe de que alguém venha estar te obrigando a crer em alguma coisa, ou alguém vai estar te obrigando a ir ao culto e estar nas atividades. Isso é seu problema, porque é você quem vai receber o benefício de uma vida eterna e de um corpo eterno e uma felicidade eterna. Assim que não é preciso estar te obrigando. Essas são as promessas que há para os eleitos. E se você não é eleito, vai tropeçar em algo e se irá. Assim que não se preocupe. Não esteja se tornando você o importante e que tenho que estar pedindo a você como a uma criança bonita ou uma menina bonita.
para que creia e que venha nas atividades. Não. Estamos no tempo final, onde estão sendo chamados todos escolhidos. E você crê, não porque quer crer, e não pelo que você faça força para crer, mas porque você é um escolhido. E com a grande voz de trombeta, Deus lhe abre o entendimento para que você possa entender e dizer: isto era o que eu estava esperando. Isso eu creio de todo o coração. E nada me fará tropeçar, e nada me faz tropeçar, e nada me impedirá para eu receber tudo que está prometido para os eleitos. Agora vejam na mensagem, a estatura de um varão perfeito, nos diz, na página 45, diz, você recorda a mensagem intitulada A Árvore Noiva? Comeram e depois ele a cortou. Saíram ramos denominacionais e ele os cortou. Levantaram outra igreja, ramos denominacionais, e ele podou também. Mas o coração daquela árvore continuou crescendo. No tempo do entardecer haverá luz, vê você? Então, quando vem Cristo, o Espírito Santo, Jesus, vem e escreve em carne humana Moisés e Elias. Jesus vem e toma seu lugar na cabeça da igreja. E então, é quando ele ressuscitará essa igreja, sendo que é seu próprio corpo. Aqui se encontra o corpo. E Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos igualmente como ele formou sua igreja. Ao fim de cada era da igreja vai se formando uma só igreja. E ele ali desenha uma pedra angular e as eras. E a flecha para a pedra angular. E escreve a vinda do Senhor hoje, na cabeça do corpo místico, a igreja. E escreve a citação dos selos 134, 131 e 256. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, vejam, ele está dizendo ali, então quando vem Cristo e o Espírito Santo, então quando vem Cristo, o Espírito Santo, escreve em carne humana, Moisés e Elias, que é o mesmo que nos diz aqui, na página 256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a grande diferença entre os dois, ou seja, o anticristo, o homem de pecado e, aqui, o verbo. A palavra. E continua um pouquinho mais abaixo e dizia agora, não foi requerido daquele sob Lutero o mesmo que foi requerido daquele sob Wesley, nem foi requerido daquele sob Paulo o mesmo que foi demandado aos que estiveram sob Martin, mas ele esteve formando sua igreja da mesma forma como formou seu povo. Então, Pedro disse aqui, primeiramente, foram 7 coisas. Fé, virtude, vê você? Já vem subindo. Ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal, e em outro lugar escreve afeto fraternal. E depois, o amor de Deus, o Espírito Santo. E escreve, Deus em carne humana, o anjo forte. Isso é Apocalipse 10. Diz, Cristo na forma do Espírito Santo vem sobre você no batismo verdadeiro do Espírito Santo. E escreve a plenitude,
o batismo verdadeiro do Espírito Santo. Do Espírito Santo e você tendo seladas por dentro todas essas virtudes. Então, Deus vive num tabernáculo que é chamado o tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. E continua dizendo aqui, nosso irmão William, nada me impedirá para eu receber tudo que está prometido para os eleitos. Eu sei que de um momento a outro, depois que tiver terminado a grande voz de trombeta de dar a mensagem que tem que dar, e ter visto, e ter sido visto o sinal do Filho do Homem no céu, eu sei que vem minha transformação e vem os mortos em Cristo. E não importa os problemas que tivemos tido, não importa como tivemos sido, como fomos, vem essa ressurreição dos mortos e vem a transformação dos nossos corpos. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Esse é o tema que estaremos vendo e escutando nesta ocasião. Nos colocamos em pé. E assim, damos graças a Deus que foi mostrando tudo este grande mistério da vinda do Senhor. Vejam este escrito. Diz Moisés saindo do Egito com o povo hebreu para ir à terra prometida. Josué continuou a obra. Ou seja, Espírito Santo, na quarta geração, voltarão aqui. Luterana, Wesleyana, Pentecostal e a quarta, a palavra. Selo, página 256 que lemos. Na quarta geração, veio a palavra em Moisés e Josué. Isso eu tinha para ler no meio, mas continuamos lendo. Mas já aí eu li para vocês. Que Deus continue nos ajudando e assim nos abrindo entendimento. Porque do cumprimento da sua vinda depende nossa transformação. E o rapto? Mas será tão simples, será tão humilde, já que citamos isso para que, onde diz, uma pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, onde pensam que está a presença de Deus, e lá o que está é a presença do diabo. Vamos ver onde é que está essa parte. Está no sétimo selo. Página 472. Notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim. Quando começar, será algo completamente secreto segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, de 1 ao 7,
que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. E ele escreve ali, segunda vinda de Cristo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, e ele escreve no Papa. Mas o melhor vem como veio, e ele escreve com Moisés e Elias, como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor, lá num estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Vem como o nascimento do Senhor lá num estábulo. Qual foi que lemos? Que diz que seria em um filho nascido de novo. Creio que foi no patriarca Abraão. E vejam na página 146. E vejam o que ele escreve aqui. Isso eu não tinha lido, mas vou ler agora. Como Deus nos moveu a isto. Talvez tínhamos falado, mas não assim como vamos dizer agora, e talvez tão marcado. Diz que vem como o nascimento do nosso Senhor lá no estábulo. E quando foi que veio o filho prometido a Abraão? Foi depois de 25 anos. O anjo Elohim lhe deu a promessa que teria um filho. Agora vejam, 25 anos depois, Deus cumpriu essa promessa. E o anjo aparece ao irmão Branham em 1946, e ele coloca aqui a data de maio 7 de maio de 1946, e do lado coloca 1974. Vejam como as Escrituras têm cumprimentos múltiplos, e como aí Deus cumpriu essa promessa de que ia ser um do meio do povo. Bom, o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Deixamos assim, imediatamente conosco, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.